Fala, galera do EP Loucos! Isso mesmo, vídeo novo, e dessa vez com a seleção da Premier League, a melhor seleção do campeonato, você só vê aqui. Sejam bem-vindos ao EP Loucos, muito obrigado, se inscrevam, deixem seus likes e vamos iniciar o vídeo com a melhor seleção do campeonato, né? A minha, garotinho, a minha. Vamos lá, galera, vamos mostrar o gabarito aqui. Mostrar o gabarito, se vocês quiserem pegar algumas ideias minhas. Vamos lá. Para goleiro, rapaz, foi difícil escolher, viu? Mas eu acho que eu tive a obrigação de colocar o cara que deu a volta por cima, Alisson Becker é meu goleiro. Explicações mais tarde. Agora vem a loucura. Agora vocês vão perder a cabeça. A minha seleção vai ter um esquema diferenciado. Um esquema que a gente não vê todo dia. Talvez a gente veja mais no campeonato italiano, né? O 3-5-2. E aí, se liga no meu trio de defesa. Shaw, que jogou muitas vezes como zagueiro ou muitas vezes como lateral esquerdo. Saliba e Trippier. Esse é meu trio. Se o Manchester City pode meter o Walker numa linha de 3, eu também posso colocar Trippier. Ele marca até melhor que o Walker, só não tem a mesma velocidade. Vamos lá, meio campo. Meio campo absoluto. Rodri, De Bruyne. Mais à frente, numa linha de 3, com Rashford na direita, Mohamed Salah no meio e Martinelli na esquerda. E lá na frente, Harry Kane, Erling Haaland. Esse é o gabarito. Palmas. Que seleção. É a seleção que premia competência. Esse time não ganha da vitória, velho. Oswaldo pegar esse time é caixa. O cara botou o De Bruyne de volante, bicho. Salah de camisa 10. Ele botou Salah de camisa 10, velho. O organizador do time dele. Exatamente. Salah é armador. Salah hoje é armador. Criminoso, cara. Nessa seleção, sempre tem uma possibilidade de você fazer umas coisinhas diferentes, né? Uma flexibilidade. Mas vamos lá. Quem é o próximo a ser crucificado aqui na nossa... Alan? Tássio? Vamos lá, Alan vai cometer o crime. Cuidado, hein, Alan? O julgamento vai para cima de você agora. Olha, a minha seleção foi um 4-3-3 tradicional, né? A linha de 4 na defesa, o primeiro volante, o segundo volante, o camisa 10 armador, e lá na frente 2 pontas e o centroavante. Uma formação básica, né, de futebol. O goleiro foi Raya. Meu goleiro foi Raya. Boa. Lateral esquerdo, Estupinan. Justo. Lateral direito, Trippier. Na zaga, Stones e Mi. Minha dupla de zaga é essa. Pode falar isso no YouTube? Por favor. Merda. Opa, não pode falar também não. Minha dupla de volantes. Eu botei 2 volantes assim. 2 segundos volantes. Um vai ajudar o outro ali, os 2 ágeis e podem ajudar no ataque também. Vai ser Gundogan e Pascal Gross. O segundo crime. Camisa 10 é agora assim na sua posição certa. Não vai ficar jogar de volante. Kevin De Bruyne. É incontestável, né? De centroavante, Haaland. Aí na ponta direita foi o lugar que eu tive mais dúvida, né? Para mim foi um lugar que teve muitos jogadores bons no campeonato, foi a ponta direita. Mas no final das contas ele sempre se sobressai, né? Mohamed Salah. E na ponta esquerda também fiquei com muita dúvida e acabei botando Mitoma. Mitoma foi meu ponto esquerdo. Fechou aí minha seleção da rodada. Alguns crimes, né? Algumas homenagens, né? Você quis fazer algumas homenagens aí. Justo. Agora, enfim, a seleção de Tássio Barretoso. A seleção que preza pela coerência, né? Pelo equilíbrio.
na mesma ideia de Alan, né? Mas goleiro, Nick Pope, não tem comparação com qualquer outro goleiro, pô. Na lateral direita, Trippier, sem comparação também. Aí na zaga eu coloquei Stones, apesar de que do meio para frente ele jogou com volante, tem como zagueiro. E o outro foi Chá, pelo grande trabalho do Newcastle, que passou acho que 7, 8 jogos seguidos sem tomar gol, né? Não é para qualquer time. Na lateral esquerdo, Zinchenko, apesar de ter jogado poucos jogos, mas não teve bons laterais esquerdos no campeonato. Volante Rodri, absoluto. Aí meu meia central, McAllister, para fazer também uma homenagem ao grande trabalho que o Brighton fez. Aí meu armador, né, com coerência, De Bruyne, né? Porque em alguns lugares o cara é usado como primeiro volante. Aí meus pontas, Salah e Pelé, grande Rashford. E na frente Haaland, que acho que é pouco absoluto, né? Não sei se houve outro melhor do que ele, né? Vai ser difícil. Vai ser difícil encaixar isso aí, viu? Vai ser difícil. Se o seu meio ficou o quê? McAllister? Rodri, McAllister e De Bruyne. Bom meio. E o ataque, Rashford, Salah e Haaland. E Salah. Justo. Acho que você não cometeu nenhum crime, né? A zaga que foi uma zaga do Newcastle foi Stones e... Não. Chá, pô, tá bom a zaga. Não foi um crime. Chá não é um crime, não. O pior foi Zinchenko. O Zinchenko foi um crime. Foi um crime. Mas eu não achei outro lateral esquerdo, né? Agora que você falou de Estupiñán, eu lembrei dele. Estupiñán, pô. Estupiñán. Não, é Alan. Não. Se fosse para botar um lateral esquerdo, com certeza eu colocaria Estupiñán ou Ake. Nathan Ake jogou também lateral esquerdo. Só que aí ele jogou muito de zagueiro também. E aí fica essa situação. Agora, Alan cometeu 2 crimes. Colocou Gross no meio e Raya na defesa. Eu acho que Raya fez uma temporada espetacular, né? Eu até fiz uma parada assim. Eu queria deixar claro, antes de a gente iniciar o nosso debate aqui, que já para a gente passar aqui para a nossa seleção, que a nossa... Eu fiz algumas menções honorárias, né? Honrosas. Porque, tipo assim, no gol, para mim, Alisson Pope realmente é uma questão de escolha ali. Para mim, eles... Não, o BR, eu não cogitei nenhuma hora, Alisson. Eu fiquei em dúvida entre Raya, que foi meio que uma homenagem, Pope e De Gea, que foi o líder de clean sheets. É isso. Aí, tipo assim, na minha lista do quase entrou é Pope, Ramsdale, De Gea e Raya. Porque esses foram os destaques da temporada, tá ligado? A questão é que De Gea foi muito mal no início da temporada e se recuperou mais pro final. E De Gea, ele fez grandes defesas, mas ele acaba sendo muito protegido porque a zaga é muito boa. Principalmente quando tinha Varane e Martinez. Aí depois, quando o técnico precisou usar Shaw ali na zaga, ele arrebentou. Quando o Bissaka jogava, ele defendia muito. Então, ele sempre foi muito bem protegido. Casemiro ali ajuda demais na marcação. Então, o De Gea sempre foi bem protegido. E Alisson não é protegido mesmo. Alisson é o contrário. Alisson é exposto o tempo todo. Então, Alisson, se você fizer uma métrica de defesas difíceis, pode ver que Alisson deve ter tido o maior número de defesas 1 contra 1. Defesas que definem a partida, tá ligado? Sim, mas mesmo assim eu não botaria ele como primeiro, não. Né? Não botaria, não. Eu acho que Nick Pope é absoluto. O cara pegou você falou Ramsdale. Ramsdale defendeu muito. Tá muito. Ramsdale defendeu muito. É um que poderia entrar aí. Mas assim, nenhum dos goleiros é absurdo, né? Porque De Gea, como você falou, Raya, Ramsdale, Pope e Alisson, para mim, tá nessa lista. Também. Isso. Não tem unanimidade aí, não tem. A gente pode escolher Pope porque ele foi o nome mais cotado entre os 3 aí. Justo. Eu não vou... se vocês quiserem eleger Nick Pope, porque Tássio já é um voto de Nick Pope garantido e eu não me importo, não. Eu não colocaria Raya. Porque, assim, a gente tem essa tendência de esquecer os jogadores de times menores, mas eu acho que Raya merece um salve aí, merece né? Uma menção. Raya foi um dos melhores goleiros dessa temporada. E eu acho que ele pode dar um salto aí para um time maior. Não, e entre esses citados, você está falando aqui, o
segundo colocado, o Manchester United De Gea, segundo colocado, Ramsdale, terceiro, De Gea, quarto, Pope. Só times assim, de elite, né? Que não são mais atacam do que defendem. O Raya com o Brentford, ele pegou muito, assim, com um time muito, muito inferior. Perfeito. Eu acho justo. Até porque ele tem muito menos chance de pegar clean sheet e ele estava lá em cima, né? Na lista de clean sheet ele estava ali, acho que depois de Alisson. Estava ali perto. Ele, eu acho que foi o quinto de clean sheet. Justo. Então vamos fechar em Nick Pope como o nosso goleiro da seleção, do Ebelocos. Acho que é justo, né? E é interessante porque ele foi para o Newcastle, tinha do Bravska no gol, né? E ele forçou o cara para sair, né? Ele foi emprestado ao Manchester, voltou pela qualidade dele, né? Nick Pope é, inclusive, cotado para ser o goleiro da seleção, né? Ele nunca foi absoluto na seleção porque o treinador prefere Pickford, mas se eu fosse escolher, eu sempre iria de Nick Pope. Bem, aí é a parte mais complicada, porque a gente está em formações diferentes, né? Para a gente fechar numa formação... Mas como vocês... tradicional, né? Como vocês dois foram com linha de 4, eu acho que a gente pode utilizar linha de 4, né? Mas, assim, com relação às opções, aí, novamente, a minha lista tinha Estupinan, Ake, Stones, Lisandro Martinez, Ben White, Colwill do Brighton, Schär, Botman e Akanji. Todos esses fizeram excelente temporada. E dessa shortlist aí, qualquer um que você pegar, você joga para cima, escolhe o que você gostaria de tomar numa tarde de domingo. Você falou Mia aí? Não. Eu não. Criminoso. É porque Mi já teve temporadas melhores do que essa. A ponto de a gente colocar no Fantasy porque valia a pena. Mas nessa temporada, o senhor está defendendo um cara que você nunca colocou no Fantasy. Você nunca... Talvez você tenha colocado agora no finalzinho, né? Colocou? Coloquei. Mas tudo bem. Mas vamos lá. A lateral direita é unanimidade. É unanimidade. Trippier, sem dúvida. Né? Sem dúvida. A dupla de zaga... ele caiu, né? Tem um leque. O fim da temporada dele não foi bom. É um bom argumento. Isso foi muito bom. O meio foi muito bom. Isso. No momento que o Newcastle começou a tomar um monte de gol, não só, né, ele não trouxe mais clean sheets, mas ele também não estava dando assistência nessa época. Só que no final da temporada ele voltou. Como ele não teve concorrência, ele ficou absoluto, porque a concorrência dele seria Reece James, que passou a temporada toda machucado. E Arnold, que foi deslocado para o meio. Né? Então... O Walker também fez uma boa temporada. É isso, porque o Walker fez uma primeira parte assim, bem apagado, às vezes banco. E, como é que disse, na segunda ele se destacou, né? Como isso, eu acho que lateral zagueiro, né? Para se pensar, seria o Walker mesmo. Porque a segunda parte da temporada dele, na arrancada do City, ele foi absoluto na marcação, né? E levou essa forma absoluta da marcação até para Champions, né? Tem até uma discussão interessante se ele será titular na final da Champions ou não, né? Eu acho que vai. Eu acho que vai ser titular. Ele jogou na final da Copa? Jogou. E a Ake já tinha voltado, né? Isso. Foi isso? O Ake não já tinha voltado? Eu só conferindo aqui. Mas não... Acho que não foi titular, não. Ake foi titular? É isso, Ake foi reserva. Ake foi reserva. Foi o Walker, Dias e Akanji. É a mesma formação que ele tem jogado. Mas talvez Ake ele tenha botado alguns minutos na Copa para ele ser titular na Champions. E se ele for titular na Champions, há uma ideia de que Akanji pode perder a posição, né? E aí ele de Walker, Dias e Ake do lado esquerdo. Né? Até porque ele é um canhoto, né? Um canhoto do lado esquerdo. Aí talvez a dúvida seria se ele colocaria o Walker ou Akanji do lado direito, né? E aí o Walker pode perder a posição. Mas eu acho que realmente o Walker retomou a posição titular, mas como ele teve muitas partidas no banco, e teve um momento que a gente até cogitou a possibilidade de ele sair do City, porque ele, né, o Cancelo foi embora e ele também passou a ser banco, mas ele teve paciência, ficou e deu a volta por cima. Né? Mas Trippier, absoluto, sem dúvida. Lateral direito, definida. Zagueiro. Lateral esquerda. Ah, tá. Zagueiro.
Eu acho que Chá. Miolo. Eu acho que Chá... Pelo conjunto da obra, pô. Pelo conjunto da obra do Newcastle, eu acho que ele merece ser um dos zagueiros. Pelo conjunto da obra, pô. E fora que ele era um zagueiro que finalizava, que trazia perigo ao gol, sabe? Eu acho que o que ele jogou, assim, como zagueiro, de fazer várias funções, foi... Eu acho que premia, né? Esse esquema defensivo do Newcastle que foi tão importante para o time ficar entre os primeiros, né? Parece que Alan vai concordar, então eu vou botar um contraponto aqui. Meu contraponto é o seguinte: conjunto da obra, não, porque isso aqui é premiação individual. Conjunto da obra, se você quiser premiar o Newcastle como time revelação, um time surpresa, mas assim, essa questão de que ele é um baita zagueiro, dava assistência, aparecia para finalizar, eu concordo com tudo. Porém, tem muita gente colocando Botman na seleção do campeonato, exatamente porque na zaga do Newcastle é muito conjunto, né? Como você falou, é muito o time, todo mundo fechando, a Trippier ajudando a marcar, Botman, até Burnley, que é um zagueiro praticamente, né? Que funciona bem na lateral, porque é um cara que ele não avança, né? É um cara que compõe a linha de 4. Então, eu acho difícil exatamente por isso. Quando tem qualquer um daquela linha ali, você poderia colocar, e aí me deixaria em dúvida qual deles escolher. Por isso que eu acabei deixando assim. O Newcastle é mais um mérito do treinador, que montou uma defesa intransponível, do que de um jogador individualmente, né? Se eu fosse colocar um jogador, Trippier já está representando ali a defesa do Newcastle. Eu abriria a cabeça para outras opções, né? Que aí eu acho que Stones, se a gente não for colocar Stones mais na frente, Stones tem que estar na zaga. E aí, se você não for colocar Ake na lateral esquerda, for colocar aquele zagueiro, Ake também tem que estar. E aí eu poderia argumentar Lisandro Martins, porque Lisandro Martins, até se machucar, o cara transformou a defesa do United. Muita gente, o cara baixo, não sei o que, não sei o que. O cara era um monstro na defesa, o cara não deixava nada passar, até bola de cabeça o cara tirava, porque ele tem uma impulsão muito grande. Cole do Brighton, né? Que inclusive o Brighton fez uma oferta de 30 milhões, não vou saber agora se foram de euros ou se foram de libras, e o Chelsea recusou, porque o Chelsea entende que Cole vai ser muito importante na próxima temporada. Espero que seja, porque ele merece. E aí, Alan? Rapaz, gostei dos seus argumentos, velho. Mas eu gosto muito de Chá também. Mas aí, qual seriam as suas duas sugestões para a zaga? A gente tem que achar um ponto em comum, né, entre os três. Isso, é isso. Eu acho que a gente poderia argumentar o seguinte: já que a gente está montando a zaga, a gente poderia rapidamente argumentar a lateral esquerda, o que está afetando a zaga. Você realmente acha que Estupinan, Zinchenko, pelo amor de Deus, Zinchenko, não. Mas você acha que Estupinan merece a ponto de a gente, por exemplo, não colocar Ake em nenhum lugar? Porque talvez a lógica seja Stones e Chá na zaga e Ake na lateral esquerda, por exemplo. Rapaz, é isso, mas Ake, ele não é lateral esquerdo, né? Ele fez ali um pouquinho como terceiro zagueiro da esquerda, entendeu? Eu acho que ele podia ser o zagueiro da esquerda no nosso time. Mas lateral propriamente dito, tá? Daquele que vai, avança, dá assistência e tal, é Estupinan, né, pra mim. Não, porque, tipo assim, Ake, em relação a ele ser lateral esquerdo, ele sempre foi zagueiro e lateral esquerdo. Assim, na seleção, ele joga muito lateral esquerdo. Só que, tudo bem, a discussão é no clube. Quando o City ainda jogava com linha de 4, várias vezes ele jogou lateral esquerdo, pô. Porque Sérgio Gomes não conseguiu corresponder. Não, mas no início do campeonato, quem estava jogando ali era Cancelo. Ele jogou alguns jogos depois que Cancelo saiu. Justo. Cancelo jogava na lateral esquerda. Justo, mas quantos jogos Cancelo jogou nessa temporada? Foram poucos, pô. Acho que Cancelo foi barrado logo no início. E aí, quando Cancelo jogou metade da temporada, pô. Ele jogou jogar metade da temporada, ele jogou, foi. E sem reserva. Ele saiu depois da Copa. Ele jogou 17 partidas. Pô. Eu achei que era Ele não voltou depois da Copa. Que aí eu vou te falar, o Cardenal botou ele no... já tava jogando bem, né? Jogando bem. Eu não concordo com a saída dele, não. Aí foi problema de relacionamento. Relacionamento. Não foi de campo, entendeu? Eu acho que a dupla de zaga é Chá e Stones mesmo, viu? Parece que ele queria dizer não que eu...
Que o gabarito, tô gabaritando. Eu acho que é Shai Stone mesmo. Porque assim, apesar de Stones ter virado volante, e jogou meia temporada como zagueiro e meia como volante, né? Mas eu acho que. É isso, era o outro argumento que eu ia dizer. Mesmo o City jogando com a linha de 3, que é uma coisa que eu acho super interessante. Quando o City defende, Stones cai, pô. É natural para Stones voltar, deixar Rodri um pouco mais à frente e você recompõe a linha de 4 e Ake passa a ser o seu lateral esquerdo de novo na linha de 4, né? Com Stones e Dias no meio e o Alca na lateral direita. Eu acho assim, na minha seleção, eu colocaria Ake, Stones e Stupinan, então. Mas se vocês quiserem colocar Chá, eu só voto vencido, né? Claro. Eu acho que é Chava. Eu votaria Chá, Stones e Stupinan. Eu também acho. Eu vou com a Não vou discutir, não, embora 2 zagueiros do Newcastle eu acho um pouco exagerado. Um lateral e um zagueiro, mas vamos para frente. Vamos para frente, garotinho! Agora é o meio-campo. Agora é confusão. Agora é balaio doido, meu. Bora fazer volante. Assim, ó. Primeiro volante, segundo volante e meio armador. Meu campo é isso. Isso. Ó, só para deixar claro. Foi interpretado aí, né, os haters, de que eu coloquei Bruno de volante. A ideia não era essa. A ideia é que Bruno vai ser à frente de Rodri ali. Um cara que fica deslocado um pouco para o lado e faz a ligação entre a defesa e o ataque. Junto com o Rodri, mas mais à frente. Por quê? Porque não tinha... A questão é a seguinte, é o que eu falo para vocês. Eu quero premiar os 11 melhores, né, de uma forma o mais justa possível. Martinelli e Rashford você não tem como tirar dessa seleção. E para mim, Kane e Haaland você não tem como tirar dessa seleção. Eu acho uma loucura você deixar Kane fora dessa seleção. Você não pode deixar Bruno de fora. Então eu fui ali encostando. Por exemplo, vocês sabem que Fernandes, nessas últimas, vamos botar assim, nas últimas 10 rodadas, ele jogou como 6, né? Fernandes. Não foi Bruini, porque Bruini ele tem, na verdade, jogado até mais à frente, muitas vezes jogando como segundo atacante ali com Haaland, do que mais atrás. Mas Fernandes, muitas vezes, sabia de você jogar mais à frente, e Fernandes caiu um pouco. Se um jogador como Fernandes consegue fazer essa função de 6, acima do 5, abaixo do... Entendeu? Ou de 8, atrás do 10, você acha que Bruini não pode fazer essa função? Não invente arte, não. Deixa ele lá perto do atacante, velho. Que ele chuta no gol. O cara é um mágico lá. Você quer tirar o cara, um dos melhores jogadores do campeonato. Sim, cara, então... O que você acha querem... A cabeceador. O que você acha dele na zaga? Eu acho que o Frederico... Eu ia falar justamente isso. Que nessa ânsia de premiar os melhores, eu deixei o Frederico para botar Harry Kane e Haaland na zaga. Que os caras são altos, tá ligado? E o Meg Rocha. Eu quero entender uma coisa. Vocês não mencionaram o Odegaard, correto? Vocês não mencionaram o Martinelli. Hã? Por falta, pô. Não tem como você botar o cara. Vocês não mencionaram o Martinelli, não mencionaram o Saka. Então vocês querem tirar o único jogador do Arsenal que foi mencionado aqui, que é Martinelli, porque vocês estão me obrigando a fazer isso. Que aí eu boto o Bruini no lugar de Salah, Salah vai para a ponta. Mas Martinelli foi melhor do que o Rashford. Sem dúvida. Não, pô. Eu botei Rashford por uma questão emocional. Uma coisa de cada vez. Você já tá querendo lá pra frente. Peraí. Volante não tem discussão. Vamos para o primeiro volante. Pode ser o Rodri, que eu acho que vai ser unanimidade. E Casemiro, para mim, também foi sua grande temporada. Foi um bom. Rapaz, eu acho que o que quebrou Casemiro foi ter ficado. Quantos jogos seguidos sem jogar? 3? 7. 4? Acho que no total ele foi suspenso 2 vezes. No total, eu acho que ele deve ter ficado uns 7 jogos da Premier. Então, é exatamente o que eu ia falar. Foi exatamente o que o Tassi falou. O que tirou ele da seleção do campeonato foi o fato que ele jogou 28 partidas. 28 partidas de 38. Isso é muito pesado. Muito pesado. E não foi nem por inaptidão física, né? Foi por boa parte delas por, como é que diz? Boa parte por suspensão. Sim, mas eu tô falando assim, eu acho que isso torna o Rodrigo. Ele mudou o Manchester United. O Manchester United não ficaria em terceiro lugar se não fosse por causa dele. Antes dele chegar... O Rodri é a mesma coisa, pô, no City. Sim, Rodri, não tô tirando mérito de Rodri, não. Eu tô falando assim,
Para mim, Marcos Casemiro fez uma temporada fantástica no Manchester. Fez, pô, mas assim, na minha visão, o que faz com que ele não. Que Rodri seja unanimidade é que a pessoa que concorre com o Rodri não jogou todos os jogos. Só lançar um argumento rápido aqui. Essa seleção precisa de 2 volantes? Não, é outra meia central. É um volante. Um volante, meia central. Bora fechar logo, Rodri. É Rodri. Não dá para Casemiro, não. O primeiro volante vai ser Rodri por unanimidade. E o camisa 10, eu acho que também vai ser unanimidade, apesar da boa temporada de Odegaard, de Fernandes, mas não tem como não ser Kevin De Bruyne. É o camisa 10. Agora, uma posição que pode dar aí o que discutir é o segundo volante, que tem, como o Barreto falou, McAllister, tem o próprio Gundogan, tem alguns nomes aí que o Eriksen jogou muito bem também no Manchester. Tem alguns nomes aí que podem ser discutidos. Eu acho assim que Gundogan fica uma impressão melhor, porque ele jogou os últimos jogos e foi extremamente impactante nesses últimos jogos, né? Mas acho que na primeira parte, acho que ele começou muito bem, teve vários jogos sem jogar, vários jogos do banco, vários jogos em que ele produziu muito pouco no City, foi pro banco, voltou, jogou em várias posições. Teve muitos jogos que o Bernardo que fez o segundo volante. Teve muitos jogos que era Bernardo e De Bruyne ali no meio. Que fontem lá, entendeu? Para mim, se vocês não quiserem colocar Bruyne nessa posição, que eu colocaria Bruyne nessa posição aí. Exatamente para você ganhar espaço para colocar um meio campo, que não precisa ser Salah. Você pode botar Salah na ponta, você pode botar Odegaard ali na frente, ou você pode colocar um Gibbs White, que mereceu uma menção, porque ele jogou uma baita temporada, é de um time mais fraco, mas o cara merece uma menção, o cara merece. O cara quer botar Renia no time, pô. Não, mas aí tudo bem. Pô. Tudo bem. Odegaard, por exemplo, já que vocês não querem botar nenhum do Arsenal, Odegaard poderia assumir essa posição de camisa 10, mas beleza. O fato de não ter segundo volante, não tem segundo volante de alto nível nessa temporada. Talvez Douglas Luiz, mas Douglas Luiz ele tá jogando mais como um 5, né? Do que como um segundo volante. Não, é segundo volante. A gente poderia botar Douglas Luiz. Ele e Hansen joga os dois segundos volantes. Não, velho, a gente pode fazer uma brecha, botar De Bruyne e Odegaard. E botar dois meio de campo, né? Os dois ajudando a marcar. Com certeza. Porque o Barreto, BR quer fazer aqueles times do século, sabe aqueles times do século que bota Zidane, Maradona, Pelé, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, bota 15 atacantes no time. A senhora, quem vai marcar nesse time? Até os zagueiros dos caras é atacante, pô. Mas vamos fazer essa... Mas meu argumento, só para não parecer que não há argumento, meu argumento é, olha o time do Liverpool. Além de Fabinho, quem é que tá compondo ali o meio campo? Henderson. Thiago também compõe quando joga. Thiago não marca quase nada. Você vai pro City, antes de ele colocar Stones naquela posição ali, quem é que tá naquela posição? Bernardo Silva? Gundogan? São jogadores mais ofensivos, pô. Você pode tranquilamente colocar um jogador... vamos botar o De Bruyne. O City agora tá jogando assim. O City joga com o Rodri lá embaixo, e aí Gundogan e Kevin De Bruyne pertinho do atacante ali, velho. Como segundos atacantes. O Gundogan tá jogando, por isso que ele tá fazendo gol doidado, o Gundogan. Isso, exatamente. Mas porque ele tem dois atrás, né? Rodri e Stones, né? Aí dá uma liberdade para os caras. Uma segurança maior. Pronto. Então vamos ficar com Rodri, Bruyne, e aí quem seria o camisa 10? Porque tem... inclusive essa disputa aí, que eu estava tentando me lembrar o nome. Você pode colocar Fernandes e Bruyne, Fernandes mais atrás, que ele está mais acostumado a jogar, e Bruyne como 10, ou Bruyne como 8 e Odegaard como 10. Eu botaria... Eu vou premiar Odegaard. Pronto. Bruyne e Odegaard. Odegaard. Apesar de que o Odegaard é uma pessoa outras... Diga. O Odegaard me parece um jogador muito de fase, né? Eu acho que o cara tem momentos incríveis de lua. O cara faz jogos
cara faz Se a lua jogos tá assim cheia, incríveis, tá ligado? ele mete 3. Se tá minguante, aí ele Já foi, né? Esse é o meu Cara, argumento. Diga. às vezes o Odegaard é um a menos. Então. No jogo que ele quer jogar, ele acaba a partida. Pô. Parece que o resto do time ninguém sabe jogar bola, só ele. Agora, quando ele não quer jogar, nossa senhora, uma preguiça em campo, um negócio assim, surreal, velho. Mas não é isso, essa questão é o cara se desligar, né? Porque não querer, o cara se desligar da partida. O cara. E tem dias que o cara não está inspirado. Então, exatamente por essa irregularidade, que o Odegaard não estava na minha seleção inicial. E Saka, a minha punição para Saka foi que o cara passou. Amarelou. Essa é a palavra, porque nas 10 últimas rodadas o cara sumiu. E Martinelli não. Martinelli se manteve constante a temporada toda. Por isso que Martinelli estava na minha lista. Porém, se vocês colocarem o Odegaard, né, um representante do Arsenal, que merece, a gente colocar Salah de um lado. E aí a gente pode argumentar Rashford ou Martinelli do outro. Né? Na ponta direita, minhas dúvidas eram Salah, claro, Saka, que até a 30ª rodada, para mim, era o melhor, tá ligado? Mas essas últimas 8 rodadas foram decisivas, né? E aí tem que levar isso em conta. Almiron, que foi prejudicado pela lesão, ele ficou, acho que se não me engano, 8 partidas sem jogar por causa da lesão, mas até se lesionar, ele fez um campeonato fantástico, Almiron. E Bemol, que também fez uma temporada fantástica. Mas aí eu acho que, querendo ou não, pelo conjunto da obra, Salah, né? Apesar de não ter sido também assim, a melhor temporada dele, ele amarelou muitas vezes, perdendo pênalti e tal, mas querendo ou não, o cara sempre desequilibra. Foram boas menções, né? Só para finalizar e para não esquecer de ninguém, que já falamos sobre Douglas Luiz, né? Falamos sobre Douglas Luiz. Eu queria mencionar Caicedo, se precisar jogar de lateral direito, ele joga, assim como o Gross, né? Precisar jogar de volantão, ele joga. Cara que, se precisar chegar à frente, ele chega. Não é à toa que muitos clubes europeus estão interessados, mas só são menções honorárias para quem não vai fazer a lista. E Olise e Eze, né? Porque um foi o destaque em termos de gols, que foi Eze, e o outro foi o destaque em termos de assistências, que foi Olise. Gibbs White, vocês riram, achou uma falta de respeito. Vocês riram do rapaz. Como você falou, a primeira fase dele foi horrível, mano. A primeira parte da temporada dele foi triste. Ele era triste ver Gibbs White jogando. É verdade. No final, ele deu um salto de qualidade, mas a primeira parte foi terrível. Mas aí eu argumentaria que um time que vem da segunda divisão, que contrata 30 e tantos jogadores, o time demorou a se encontrar. Quando o time se encontrou, Gibbs White virou o maestro da orquestra. E aí então vamos deixar Salah. Vale só uma menção também para Foden. Foden, infelicidade, é porque teve apendicite, mas teria sido um outro resultado se Foden não tivesse feito a cirurgia, porque ele era o titular na época e mesmo quando ele voltou, mesmo ele tendo pouquíssimos minutos, ele conseguiu ter uma temporada espetacular de gols e assistências e participação em gols, né? Mesmo que não seja diretamente. Então, fechou, né? Fechou. Na ponta esquerda, eu tinha anotado 4 nomes aqui. Mitoma, Grealish, Martinelli e Rashford. Acho que ficaria mais entre Martinelli e Rashford, né? Perfeito. Mitoma e Martinelli primeiro. Mais menções honrosas, né? Porque Grealish, querendo ou não, fez uma boa temporada, né? E Mitoma também se destacou bastante. Foram bons pontas esquerdas aí. Mas eu acho que ficaria muito entre Martinelli e Rashford. Que aí, para mim, é quase um empate técnico aí. Tá ligado? É quase um empate técnico. Eu não sei o que falar entre um e outro. Só para poder não perder o raciocínio, o Grealish, ele perde muito pela pouca participação direta em gols. Mas é um cara que, para o time, é fundamental, né? Tanto que virou titular absoluto. Ele dribla, ele cria chances, ele abre o jogo. Mas se você olhar em termos de gols e assistências, eu vou até procurar aqui depois, mas ele não teve uma contribuição tão importante, a ponto de ele ser considerado um flop, né, no início da temporada, um desperdício de dinheiro. Ele fez 5 gols, 7 assistências na temporada. Comparado aos demais, ele está muito atrás.
Agora, Mas e entre aí? Rashford e Martinelli, tem que escolher qual é o critério. Eu acho assim, que o Rashford tem um impacto muito grande no Manchester United, que tanto que assim, o Manchester United não teria ficado entre os 4 primeiros se não fosse Rashford decidindo muitos jogos sozinhos, ou decidindo ele e Fernandes, né? Uma bola que o Fernandes dá para ele lá no meio de campo, que ele dribla os dois zagueiros, bate no gol e acaba a partida. Muitos jogos do Manchester foram isso aí. 1-0, 2-1, uma bola perdida na área que ele faz o gol de cabeça, enfim. Eu acho que ele deu muitos pontos sozinho pro Manchester. Só que eu acho que Martinelli, no total, tenha produzido mais. Assim, talvez tenha sido menos decisivo pro Arsenal, mas produziu mais. Mas ele estava no time e todo mundo produzia muito mais do que no United, né? No United, Rashford era uma ilha. E Martinelli estava num time que, quando estava bem ofensivamente, todo mundo produzia muito. E ele se destacou, né, também ajudando o time e produzindo também muito. É Dito interessante que... isso, Diga. eu iria de Rashford porque o cara sozinho não, né? Eu acho que ofensivamente ele e Fernandes colocaram o Manchester entre os 4, porque tipo assim, é um impacto individual muito maior do que o de Martinelli, apesar de eu achar que Martinelli produziu muito mais do que Rashford. Mas Vale Diga, lembrar, olhando o time, que o United jogou muitos jogos com o Léo Gamalho de atacante, né? Então o Rashford exatamente. tinha que resolver, né? Ele que resolveu muito no canto dos gols. Que o Esgord ficava lá na frente, parado, sem fazer nada. Eu acho que como a gente já botou o Odegaard no meio, eu acho que vale a pena ter um jogador do United no time. Até para justificar a sua terceira posição no campeonato. Eu iria de Rashford também. Eu ia falar exatamente isso que a Alan falou, né? Para o time ficar mais equilibrado, já tem o Odegaard. Agora sim, só para também colocar um contraponto, né? Eu vou votar aqui em Martinelli só porque eu já sei que o Rashford vai entrar. Mas a ideia é o seguinte: lembre-se que o número deles é bem similar. Eles têm 15 gols e 5 assistências para Martinelli, 17 gols e 5 assistências para Rashford, 2 gols a mais. Porém, Rashford, exatamente pelo fato deles não terem o 9, muitas vezes ele aparecia como 9. Até durante as partidas, quando o Weghorst estava muito mal, que era tipo quase todas as partidas, era o primeiro a sair e aí o Rashford acaba assumindo aquela posição. Né? Até com o Martial é um atacante de muita mobilidade, então muitas vezes a interação deles fazia com que o Rashford ficasse mais próximo ao gol. E aí é o contrário, né? Porque Martinelli, não, na verdade, desconsidera. Porque Martinelli, quando Jesus se machucou, muitas vezes também foi colocado como 9. Então, até isso eles têm semelhança. Nesse sentido de que ele também foi testado como 9, embora Nketiah, né? Tenha sido utilizado ali também. Ele demorou demais a Arteta para colocar Martinelli como 9. Então, talvez o Rashford tenha tido mais chances de marcar, mas como o Tássio falou, o fato de ele ter sido mais importante para o clube acaba fazendo com que ele entre. Eu vou dizer mais uma coisa. Que enquanto o Martinelli tinha um time que contribuía para ele fazer gol, o Rashford tinha um jogador que atrapalhava ele de fazer gol. Pô. Exato. Ele teve que passar por cima de tudo que o Weghorst atrapalhava ele. Pô. Eu não sei como que o Manchester tirou um jogador nível de Baianão, pô. Vamos ao centroavante? Vamos para finalizar, para o vídeo não ficar muito longo. Não tem o que falar, né? Tem menções honrosas. Acho que cada um podia fazer sua menção honrosa. Que o escolhido vai ser Haaland, porque não tem como escolher ele, que é um crime. Mas cada um podia escolher um atacante para fazer menção honrosa. Deixa eu primeiro lançar os nomes aqui, que, como eu falei, eu fiz para cada posição, eu fiz uma lista, uma short list dos que eu achei que mereciam uma menção. Ivan Toney, né, é um cara que eu pensei em apostar aí na minha seleção, mas depois eu desisti. Que piadinha, cara. Isaac, que foi sabotado, porque ficava ali a disputa entre ele e o Wilson, e para mim, assim, eles seriam titulares de, sei lá, 18 dos 20 times da Premier League, né? Mas aí ficaram no mesmo time, 17 no caso. Teria que tirar City, Arsenal e o próprio Newcastle. Né? O Watkins,
excelente temporada no Aston Villa, Alvarez, que deu azar de ser reserva de Haaland, e Gabriel Jesus, que deu azar de ter uma lesão séria, mas antes da lesão ele estava on fire, né? Tava insano. Então a menção honrosa, diga. E Harry Kane. Não, esses aqui são as menções honrosas, porque a disputa, para mim, de verdade, é entre Kane e Haaland, e eu acho um absurdo não colocar os dois. Mas, tipo assim, já que eu tô vendo que a tendência é sempre para isso, eu vou no mais óbvio, né? Harry Kane, ele consegue ter um impacto muito maior no Tottenham. Incrível, é incrível falar isso, mas porque o impacto de Haaland é surpreendente, mas o impacto de Kane, o cara carregou o time nas costas. Eu acho que ele tinha que estar na seleção, mas infelizmente ele vai perder. Não, que ele fez a melhor, acho que a temporada com mais gols na história dele, né? E ele estava sozinho, não tinha nem som para ajudar. Haaland, ele puxou a lista de... Se você olhar no passado, nos anos anteriores para esse ano, Haaland puxou a lista de artilheiros, né? Até Tony fez 20 gols, tá ligado? Todo mundo fez muitos gols nesse campeonato por causa de Haaland. E Kane, jogando com Tobinha, de olho puxado. Tobinha de olho puxado de um lado, do outro. E Ademir do outro. Do outro, ninguém se consolidou. Foi Kulusevski, que não fez a mesma temporada. O Pombo também só ficou fazendo dancinha, não fez muito também para ajudar. Então, ele jogou muito o Kane nessa temporada. Assim, se ele falar, se Kane estivesse no City, com De Bruyne atrás dele, quantos gols ele iria meter? Né? Dá para fazer essa comparação. Porra, ele acho que, se não me engano, teve 6 gols a menos só que Haaland, jogando no Tottenham. Né? Então, foi uma temporada espetacular mesmo de Kane. Eu vou falar uma coisa, viu, Tássio? Eu não tenho provas, mas eu espero que Son se recupere logo, porque na minha cabeça o rapaz está no hospital até hoje. Aquela cirurgia facial, se recuperando, e colocaram o sósia que mais parecia um Son para poder jogar ao lado de Kane, porque aquele ali não é o mesmo jogador. Eu acho que Son tá do sósia até hoje. Trocaram lá no exército, quando ele foi passar aquele tempo. Ele não foi a indústria do sósia está cada dia mais avançando. Tássio, alguma menção honrosa? Rapaz, eu acho assim que o Ney fez uma parada assim, surreal, mas você fazer 20 gols jogando num time muito menor, né, é difícil, né? Você vê que há um tempo atrás Salah fazia 20, 23, 24 gols e era assustador, né? Alguém fazer 23, 24 gols, se o Ney fazer no Brentford 20 gols é gol demais. É um feito contra todas as odds, né? Agora o cara se envolveu, né, numa questão muito complicada, porque eu acho que se o Ney não tivesse se envolvido em apostas, eu poderia apostar, inclusive, que ele estaria aí na lista do Liverpool, uma lista de muitos times centroavantes de verdade. E ele bate falta, faz de tudo, né? A minha missão rosa vai para meu atacante, Callum Wilson. Cara, matador, mesmo tendo uma boa disputa com o Isaac, né? E em alguns momentos jogando junto no final ali, mas na maioria da temporada era ele ou o Isaac. Mesmo assim, ele tinha jogo que ele entrava no segundo tempo e fazia 2 gols. Jogava 30 minutos só e fazia 2 gols. Então, tipo, mostra o faro de gol dele, um excelente atacante, né? E para a próxima temporada, tomara que o técnico consiga encaixar os dois, né? Porque ficar tirando o brilho de um ou do outro, e o próprio Isaac mesmo é um excelente atacante, né? Ele foi o maior artilheiro de uma temporada de Premier League do Newcastle depois de Alan Shearer, né? Só atrás do monstro nessa temporada. Uma temporada de 18 gols, né? Se eu não me engano. De Wilson. Ele perdeu moral comigo quando se juntou com um jogador, com aquela resenha de bar com o Léo Gamalho e ficou falando de Richarlison. Ali eu achei uma falta de respeito. Eu vou lançar o quadro final, Fred. Pior jogador, maior decepção da Premier League. Boa. Mas pronto. Rapaz. Maior decepção da Premier League. A minha é um jogador que eu escolhi como número 2 do draft. Darwin Núñez. Para mim, ele me decepcionou. Apesar de todo o contexto que passou o Liverpool, né? Não foi só a culpa dele. O Liverpool, ninguém esperava que o time do Liverpool ia cair tanto essa temporada.
mas criou uma grande expectativa nele. Até no jogo, não sei se vocês vão lembrar, no jogo que abriu a temporada da Supercopa, foi Liverpool e City. O rapaz chamado Haaland perdeu vários gols e Darwin Núñez decidiu. Então eu falei, pô, até isso daí. Eu falei, esse cara vai pra minha cabeça era assim. E a resenha após o jogo, era exatamente que o Liverpool tinha feito uma contratação muito melhor e que Haaland já estava começando a pipocar na Inglaterra. Isso. Então eu falei, pronto, é ele vai disputar a artilharia com certeza aí no campeonato. Então ele foi minha escolha número 2 do draft. E me decepcionou muito. Tem vários fatores também, o Liverpool ajudou, o time do Liverpool caiu demais na temporada, mas ele tá devendo muito ainda aí. Só um parênteses, o draft da Premier League, galera. Para vocês que gostam de cartola, vai ter vídeo no canal aqui sobre o Fantasy, que é da Premier League, e o draft, que é uma forma do Fantasy que você faz com seus amigos e cada um escolhe o jogador de sua preferência que não pode ser escolhido por mais ninguém do jogo, né? Então, são formas interessantes de entretenimento que vocês podem acompanhar aqui com a gente, que a gente vai dar os macetes, né? Aqui tem gente que entende, né? Tem gente que sofre. Faz trocar jogador. As recepções, pô. Rapaz, é isso. Eu queria dizer assim que eu não sei se eu posso falar mais de uma enquanto eu estou comentando, mas para mim a maior decepção é Son. O rapaz, sem dúvida alguma, o jogador que a gente tinha uma maior expectativa e que até se recuperou um pouco no finalzinho. Lembrou um pouquinho aquele jogador que foi, mas pelo fato de ele ter jogado muitas partidas. Véio. Não é uma questão de ele ficou machucado na época da Copa do Mundo, né? Naquele período ali. Ele demorou um tempo para se recuperar, mas foi, acho que 2 meses. E depois ele já estava em campo. Só que ele não conseguiu nem desempenhar, sei lá, 50% da capacidade dele. Os outros nomes que a gente poderia considerar, como, por exemplo, Richarlison, para mim foi uma escolha errada de time. Pô. Ele escolheu ir para um time para ser reserva de Kane. Kane, tirando uma temporada que ele ficou lesionado um bom tempo, Kane joga 38 jogos. Pô. Kane joga todos os jogos. Então foi uma escolha, um erro de time, né? A gente poderia dizer, por algum tempo, Arnold foi a decepção da temporada, se recuperou. Robertson, você pode argumentar. Robertson foi a decepção da temporada. Mas no final das contas, eu acho que Son é a minha decepção. Eu vou voltar para desempatar, né? Eu acho que Son foi surrealmente você vir ser o segundo ou terceiro melhor da temporada passada para ser um jogador comum, né? Apesar de que eu acho que Richarlison foi uma grande decepção. Deixa eu ver quem. Paquetá foi assim, o time melhorou no final, assim, então ele conseguiu dar um step também, mas ele estava bem mal. Saka foi uma decepção porque jogou muita bola e chegou no momento que o time estava que ele ganhasse o campeonato, não ganhou o campeonato. Bom, mas tem mais. E tem o Chelsea como um todo, né? O Chelsea é difícil até você dizer que existe um jogador que foi. Como é que diz? Decepção. Acho que o conjunto inteiro da obra foi. Eu acho que pela expectativa, talvez João Félix, né? Criou-se uma expectativa muito grande. Ele e Mudryk criou-se uma expectativa porque Arsenal disputou com o Chelsea a contratação de um cara que não consegue jogar. E João Félix, eu acho que a carreira dele acabou. Desculpa. O Aubameyang também chegou como. O Fernandes não jogou nada, velho. Não jogou nada isso, Fernandes. Aubameyang também, quando chegou no último dia da janela, o penúltimo dia da janela também, o status de lenda, né? E era o jogador que escolheu o Barcelona, depois deu o azar de aparecer Lewandowski, e aí ele voltou e é o jogador que Chelsea precisa, né? Porque é o camisa 9. Teve gente que correu para colocar no Fantasy desesperado. É isso aí. Então, mais alguma coisa? Para finalizar esse vídeo, eu acho que ficou claro que muitos da imprensa não entendem muito do riscado, né? Porque teve uma galera aí que colocou umas barbaridades no time da temporada, né? Teve gente colocando o Lewis Dunk na temporada, na seleção. Teve uma sorçada. Teve gente aqui nesse canal que colocou Zinchenko. Então...
O cara pensou assim, lateral foi... esquerdo, não tô lembrando ninguém. Vou botar Zentinho. Mas é isso aí. Muito obrigado pela audiência. Por favor, deixe o like, né? Faça um canal crescer. A gente está trazendo conteúdo diferenciado só para vocês. Deixe um like, se inscrevam. Valeu, valeu. Valeu.